Pessoal, então, voltando, no Renascimento, então, nós temos essa questão do fortalecimento dessa teoria de contágio, nós temos aí o modelo biomédico, vigorando, né, começando a vigorar sobre os processos de saúde e doença. Esse modelo biomédico, ele é voltado para a questão da medicalização, do remédio, da fragmentação do homem. As pessoas agora são consideradas, né, nesse modelo, um modelo mecanicista, né, onde o corpo é visto como uma máquina, né, e a doença é um defeito dessa máquina. E até hoje, esse é o modelo utilizado por muitos profissionais de saúde. Basta você pensar que, às vezes, você vai numa consulta e você sai de lá com uma série de exames que, às vezes, nem é necessário, com medicações que, às vezes, não é necessário. Mas o profissional que ainda está vigente nesse modelo, vamos dizer assim, ele enxerga a doença, ele não consegue enxergar outros fatores, tá? A doença ali é o principal, né? E o homem, ele é o receptáculo dessas doenças que está aí no mundo. E o médico, então, o profissional médico, ele é o profissional, né, desde o Renascimento, né, do renascentismo, como um profissional que vai tratar a doença, tá? Depois, nós vamos olhar na Era Moderna. Na Era Moderna, tem várias teorias. Dentre elas, a teoria miasmática, né? Essa teoria, ela dizia que a doença, né? Ela vem em decorrência dos gases, da putrefação, né? Dos gases, né? Da matéria orgânica. E isso que produzia as doenças quando eram absorvidas pelos seres vivos, né? Pelos seres humanos. Nós temos aí as teorias microbianas também, a descoberta do bacilo de Koch, por exemplo, né? Nós temos aí, nessa era moderna, a criação do microscópio. E aí a visão também continuava bem reduzida e mecanicista. E o médico era aquele profissional especialista para o tratamento, né, das partes do corpo que ainda era vista como uma máquina. Depois disso, ainda na era moderna, nós temos aí a teoria social. Essa teoria social, ela já começou a olhar para outras causas, né? Como, por exemplo, as condições de trabalho. Nesse período, houve um avanço aí, né, nas questões relacionadas ao social. Nós temos a teoria unicausal, que também enxergava a doença, né, com um único fator, com uma única causa, não levando em consideração outros aspectos, e a teoria multicausal. Nessa teoria multicausal, que é o que nós vamos discutir agora, nós temos aí a saúde e a doença como um processo, né? E está em equilíbrio bem dinâmico. Nós temos um ambiente, o processo, ele fica em ciclo, né? Nós temos para não ter doença, tem que ter um equilíbrio. Nós temos um ambiente, nós temos aqui um agente, nós temos um hospedeiro, né? E isso é em ciclo. Então, as doenças são explicadas a partir de uma visão positivista e nas relações de desequilíbrio desses três fatores, né? Agente, meio ambiente e hospedeiro. Esse modelo, ele teve muitas críticas, né? Porque dava igualdade para cada elemento dessa tríade. E, às vezes, né, isso não corresponde à realidade. Então, muitas críticas acerca desse modelo multicausal. Então, nesse modelo multicausal, a sociedade é tido
como hegemônia, né? E na saúde não tem como colocar todo mundo no mesmo saco. Não dá, né? Não tem como colocar a sociedade, todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Então, nesse modelo, né, um sistema ecológico equilibrado é sinônimo, então, de normalidade. A grande ênfase nesse modelo, na estatística. E, por enfatizar tanto a estatística, eles ignoravam os fatos sociais, políticos e econômicos. Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Então, ainda o homem continuou sendo tratado como ser biológico, ainda percebido como uma pessoa doente. Gente, vamos podem fechar o microfone? Quem tiver com o microfone aberto, fecha o microfone. Muito bem. Quem quer falar? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Gente, pode dar contribuição se quiser, tá bom? Só peço que quem quiser falar, se manifeste e liga o microfone, tá bom? Professora, Pois professora, não. Sim. essa parte da estatística, eu entendi. A senhora pode me explicar melhor, por favor? Então, eu trabalho com estatística, né? Eu trabalho na vigilância, e lá a gente trabalha com epidemiologia. Então, quando a pessoa dá grande ênfase, aqui no modelo multicausal, eles davam ênfase, né, à estatística. O que é isso? A quantidade de gente que é acometido por aquela doença. Então, as políticas de saúde precisam disso? Precisa, mas é importante também, você não pode ignorar os fatores sociais, políticos e econômicos, entendeu? Não é só a quantidade de pessoas que está doente, certo? Por exemplo, a quantidade de pessoas que está doente de dengue, estatisticamente, essas pessoas moram em qual região? Né? Não pode ignorar que ali, às vezes, precisa de políticas públicas de saneamento. Por exemplo, Né? uma comunidade que tem mais pessoas carentes, não tem tanto acesso à informação, igual em favelas, pequenos bairros, eles não têm tanto acesso à informação igual quem mora em centros, em cidades maiores, né? É verdade. Então, eles têm mais chances de cometer doenças. Não, depende. Por exemplo, tem algumas doenças, estatisticamente falando, né, que acomete pessoas com poder aquisitivo menor, certo? Só que no modelo multicausal, eles só queriam a questão mesmo da estatística, de saber quantas pessoas, né, causavam e tinham um adoecimento, mas não levavam em consideração também os fatores sociais, políticos e econômicos. Por exemplo, tantas pessoas, por exemplo, 20 mil pessoas adoeceram de dengue, vamos dizer assim. Certo, mas e aí? Só esses dados, o poder político, né, não pode pegar só esses dados e não considerar que, às vezes, aquela população está precisando de políticas, né, ali sociais, está precisando de saneamento, está precisando de várias outras ações que o Estado precisa oferecer. Então, não é só saber que as pessoas estão adoecendo, não é só contabilizar que as pessoas estão adoecendo, é preciso olhar outros fatores que provocam aquela doença, entendeu? Tudo bem? Compreendeu? Professor, e outra coisa, o modelo mais importante é esse modelo multicasional ou todos eles são? Tá. Não, nós vamos chegar no atual. Isso aqui a gente só tá. Calma, nós vamos chegar no que está sendo no que é para ser praticado hoje. Você está entendendo? Isso então é só uma revisão de história, só isso. Isso. Nós ainda vamos chegar no que vocês vão sair da faculdade com ele. Lembrando que esse modelo multicausal, ele ainda está aqui, ó, na era moderna.
Nós já estamos muito mais avançados. É porque essa teoria multicausal, ela serviu de base para o que a gente vai falar daqui um pouco, certo? Por isso que eu estou dando atenção para ela, né? E mesmo porque muitos profissionais ainda saem das instituições de saúde enxergando o ser humano como o quê? Um ser biológico. Tá enxergando a pessoa apenas como ali a patologia, né? No modelo biomédico. Enxergando a pessoa com esse fragmento, né? O fisioterapeuta, por exemplo, ele tem que levar em consideração os aspectos também sociais e emocionais. Não adianta você passar a pessoa para, né, orientar uma fisioterapia, que às vezes a pessoa pode praticar alguns exercícios em casa, se essa pessoa não tem condições mínimas, certo? Para fazer isso em casa. Porque tem alguns exercícios, né, algumas fisioterapias que a pessoa pode fazer em casa, né? A pessoa que teve AVC, por exemplo, pode colocar uma bacia de feijão e ficar tentando pegar o feijão, né, para melhorar ali a função motora. Mas às vezes a pessoa não tem nem feijão em casa, nem milho em casa. Então tem que ser olhado também os fatores, né, sociais. Não só a questão do ser biológico, da doença, da patologia. Tudo bem? Ok? Aí aqui, ó, já vem dizendo que nesse modelo, né, a institucionalização dos programas de saúde, existem ações de prevenção e o tratamento de reabilitação, às vezes, ele está sem articulação com diversas outras questões que envolvem aquele ser. Tá certo? Que não é apenas biológico. Seguindo, nós temos um outro modelo que também é importante para que a gente vai chegar agora. Opa, deixa eu admitir outra pessoa aqui. É um modelo de determinação social. A saúde e a doença, então, ela é vista, né, como um processo e é um produto resultante dos diferentes modos de vida das pessoas na sociedade. Ó, começou a avançar, né? Então, as doenças, né, elas são identificadas. Pessoal, fecha bem o microfone. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Só um momentinho, gente. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Feche o microfone de vocês. Certo. Então, no modelo da determinação social, né, a saúde e doença é vista como um processo, né, e as doenças elas são explicadas a partir da organização da sociedade, nos seus aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos, dentre outros, e que concorrem para o aparecimento de doença. Então, já teve uma mudança, né? Já teve uma mudança. Então, na determinação social, né, as condições de saúde e doença dos sujeitos e grupos sociais, eles não são definidos apenas pelas condições biológicas, porque a pessoa não é apenas um intestino, a pessoa não é apenas um osso, não é apenas um estômago, não é apenas um coração, certo? Antigamente, há uns 10 anos atrás, quando ainda não tinha a questão da humanização na saúde, os profissionais se referiam ao paciente assim, aquele paciente do coronária, aquele paciente da safena. Ele nem se referia à pessoa pelo nome. Hoje, né, isso tem mudado. Por quê? Porque nós vamos ver agorinha, né, como é visto a saúde e a doença na atualidade. Então, nem tampouco somente pelo meio ambiente em que vive, ou ainda pelo contato com os agentes. Então, na determinação social, a saúde e a doença é algo
né? É um processo e que não envolve apenas meio ambiente, os agentes ou a questão biológica. Mas, tá? Nesse modelo, as questões biológicas são levadas em consideração? Sim. O meio ambiente em que se vive é levado em consideração? Sim. Os agentes também são levados em consideração. Mas também, gente, a inserção social, na forma de se produzir, de produzir e se reproduzir como homem, nos processos de subjetividade na forma de exercer seus direitos de cidadania. Então, nesse modelo, nós temos aí até a subjetividade, a produção de subjetividade sendo levada em consideração, tá? No processo de trabalho, na forma com que essas pessoas exercem os seus direitos de cidadania, na posição que essa pessoa tem na sociedade, na sua posição de classe. Isso é tão interessante que, por exemplo, alguns profissionais da saúde estão doentes. Aí você fala assim, nossa, mas como? A pessoa fez a faculdade, a pessoa passou no concurso. Nós temos na saúde um grande número de profissionais adoecidos e ganham um salário excelente. Nós temos, por exemplo, alguns odontólogos que têm um salário aí no estado de 15 mil reais e estão com atestado de problemas, né, de depressão, estão doentes. Por quê? Porque a gente não é só questão do dinheiro. Tem gente que fala assim, porque se eu ganhar 15 mil reais, se eu fico doente. Gente, não é só isso, tá? Tem a questão, né, dos problemas que envolvem o processo de trabalho. Não adianta a pessoa trabalhar 24 horas e não ter a sua produção de subjetividade, não fazer uma atividade física, não fazer uma atividade que lhe dê prazer. Ir no cinema, por exemplo. As pessoas trabalham tanto, e não tem, assim, não tem tempo para fazer um passeio, para olhar ali um pôr do sol na Praia da Graciosa, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E as pessoas adoecem, né? As pessoas adoecem. Não tem um tempo para a família, né, professora? Não tem um tempo para a família, isso? Pois não? Lazer, passear, Pro viajar. lazer, passear. Só vive trabalhando, né? Isso, né? Só com a cabeça no trabalho. Isso. Pois professora, não? Oi? Eu trabalho em uma farmácia, já tem muito tempo que eu trabalho com farmácia, já tem mais ou menos 15 anos. E eu vejo que de 10 receitas em que a gente atende, no mínimo 6 receitas são com medicamentos antidepressivos, né? Porque hoje, igual você falou, as pessoas acho que elas vivem só para o trabalho, só querem ganhar dinheiro, cada vez mais a ganância. Elas não pensam assim no lazer, de tirar um tempo para elas sim, entendeu? Elas só querem trabalhar, ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Chega o ponto que ela vai se tornar refém do próprio trabalho e vai precisar tomar medicamento para ir levando a vida dela, porque ela não consegue mais, tipo, vamos dizer assim, ela não tem vida social, o negócio dela só é trabalho e ganhar dinheiro, entendeu? Então, praticamente ali, sei lá, acabou para ela, pelo menos assim o que eu penso, né? Ela acha que tá tudo bem, né? Mas só vive dependendo do medicamento controlado. Entendeu? E hoje, qualquer coisa que você vai nos médicos hoje, ele já te empurra logo um controlado logo, porque vai te fazer bem, entendeu? E a pessoa vicia naquilo ali e fica dependente daquilo ali. Aqui, ó, é justamente o modelo biomédico aqui que eu acabei de falar com vocês, entendeu? A pessoa ele vai olhar apenas para esses desequilíbrios do ser humano enquanto ser biológico. Ele não vai olhar para os outros para as outras coisas, né? Ele vai ignorar outros fatores. Então, por isso que tem o aumento das receitas controladas. Gente, nós temos, eu não vou falar de outro universo que não seja da saúde, porque nós somos da saúde. Olha o que tem de profissionais da saúde adoecidos com atestados. Oi?
Não precisa ir muito longe. Eu tenho um aluno de personal que ele é cardiologista e ele é hipertenso e diabético. Olha, Eu tenho que tomar muito cuidado porque ele já teve até um AVC já, há uns anos atrás. E ele é cardiologista. Pois é. Por quê, gente? Porque, ó, não adianta, sabe? Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você tem que considerar todas as outras produções e reproduções sociais, né? Pessoal, tá bom demais, mas nós vamos ter que parar bem aqui porque veio o intervalo, tá? E aí, quando voltar, a gente fala da subjetividade, certo? Eu vou parar aqui a gravação. Um minutinho para o intervalo, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre subjetividade. Fechem o microfone de vocês. Algumas pessoas estão com o microfone aberto. Está fechado o meu. Tá? Vamos fechar. Ok, fechou. Bom, é importante a gente falar sobre subjetividade. Por quê? Porque a subjetividade, gente, é um modo próprio específico de que cada pessoa, né, vai atuar no mundo e em relação com as demais pessoas. A subjetividade é algo dinâmico, muda de acordo com as experiências de cada um e é afetada pelos valores e cultura que a pessoa vai internalizando ao longo da vida e do tempo. E a subjetividade é produzida socialmente e nunca está acabada. Então, algumas nós estávamos falando anteriormente, né? A questão da subjetividade. Né? Tem pessoas que trabalham tanto que ele não tem um espaço para olhar para o céu, para olhar e contemplar, porque para mim é importante contemplar a natureza. Né? Mas para outras pessoas pode não ter tanta importância. E para outras pessoas pode ter importância e simplesmente ele não consegue fazer isso. Porque isso vai gerar adoecimento emocional. Então, as histórias, as experiências de vida, as relações com o grupo ou com os indivíduos, né, disparam mudanças no jeito de ser e de agir de cada um. E isso é chamado de processos de subjetivação, que vão mudando as pessoas, ou seja, produzindo novas subjetividades. Você já ouviu, a maioria já ouviu falar, isso é muito subjetivo, né? Por quê? Porque está relacionado com o modo, né? Com a dinâmica, com o modo de vida de cada um. E é importante levar em consideração, na saúde, também a subjetividade, assim como a cidadania. E a cidadania implica em direitos e deveres. Sabemos que todos os homens são iguais, né, perante a lei, sem discriminação de raça, credo ou cor. E muitas vezes essa cidadania é desrespeitada e isso provoca doença. Então, as pessoas, né,